Olá pessoal, vou gravar este vídeo com a resolução das questões da primeira atividade extra da primeira unidade da disciplina Cálculo A. Bom, questão 1. Calcule os limites abaixo. O item A pede para calcular esse limite. A função é raiz de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Claramente temos um problema, pois essa função aqui, eu chamei de f de x, quando o x é 1, ela não está definida, uma vez que o denominador anula-se. E o limite também não está definido, pois o numerador também se anula quando o x tende a 1. Normalmente, quando você tem uma expressão desse tipo, a forma de eliminar essa indeterminação é multiplicar numerador e denominador pela expressão que racionaliza, ou seja, elimina a raiz quadrada. Então, eu multiplico por x mais 1, raiz de x mais 1, tanto numerador como denominador, de modo que, usando o produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é o produto da soma pela diferença. Então, raiz de x ao quadrado é x, considerando que o x aqui tende a 1, ou seja, são valores positivos, menos o quadrado de 1, que é 1. Então, esse é o numerador. Enquanto o denominador fica x menos 1 aqui embaixo e fica 1 sobre raiz de x mais 1. Pois bem, quando você elimina esse termo, o que é possível considerando apenas o caso em que x é diferente de 1, nós temos que a função f é igual à função g de x, agora definida como sendo 1 sobre raiz de x mais 1. Essa igualdade da função f com esta nova função g só vale, obviamente, quando x é diferente de 1, uma vez que a função f não está definida para x igual a 1. Mas para qualquer x diferente de 1, x positivo, claro, porque eu não posso considerar raiz de x quando x é negativo, essa igualdade vale, e, portanto, eu posso utilizar a função g para calcular o limite da f quando x tende a 1, uma vez que ambas coincidem em valor em vizinhanças de 1. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 1 é exatamente igual ao limite da g de x quando x tende a 1, que, por ser uma função contínua, o limite da g de x é o g de 1, que vai dar exatamente 1 meio. Item B, limite da função 9x² menos 1 dividida por 3x mais 1 quando x tende a menos 1/3. Bom, novamente, temos aqui uma indeterminação, uma vez que tanto o numerador como o denominador se anulam quando o x vale menos 1/3. Isso significa que essa expressão, ela tem um fator em comum, e para tornar essa fatoração evidente, você novamente usa produto notável, uma vez que o numerador, 9x² menos 1, pode ser escrito como o produto de uma soma por uma diferença. Considerando 3x mais 1 multiplicado por 3x menos 1, o resultado é o quadrado do primeiro termo, que é 3x, 3x ao quadrado é 9x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 1. Bom, como o denominador apresenta o fator 3x mais 1, quando você elimina esses dois termos, o resultado é 3x menos 1, desde que o x seja diferente de menos 1/3. Portanto, chamando esta função 3x menos 1 como sendo a nova função g de x, essa nova função coincide com a função f para valores de x diferente de menos 1/3. Novamente, eu posso utilizar a função g para calcular o limite da f quando x tende a menos 1/3, uma vez que ambas coincidem em valor em vizinhanças de menos 1/3. E o limite da g de x quando x tende a menos 1/3 é exatamente o g de menos 1/3, uma vez que g é uma função contínua. E o g de menos 1/3 vai dar exatamente igual a menos 2. O item C pede-se para calcular o limite da função racional obtida pelo quociente entre o polinômio x ao cubo menos 5x² mais 8x menos 4
pela função polinomial, por outro polinômio, que é o x à quarta menos 5x menos 6. Você faz o quociente dessas duas funções e pede-se para calcular o limite quando x tende a 2. Chamando o polinômio do numerador de p de x e o polinômio do denominador de q de x, temos o quociente entre p e q. É fácil verificar que p de 2 é 0 e q de 2 também é 0. Ou seja, eu não posso calcular o limite diretamente, uma vez que existe uma indeterminação. Esse fato significa que o monômio x menos 2 é um fator comum do numerador e do denominador. E a forma de resolver essa questão é exatamente você fazer a divisão de polinômios. X ao cubo menos 5x quadrado mais 8x menos 4 dividido por x menos 2. O resultado vai ser o polinômio x quadrado menos 3x mais 2. Ou seja, o polinômio p de x é igual ao produto de x menos 2 por x quadrado menos 3x mais 2. Aqui é o algoritmo, né, de quociente de polinômios, que é muito parecido com o algoritmo de divisão que a gente aprende no ensino médio quando se trata de números. Então, temos aqui o p de x fatorado, né, o fator x menos 2 está em evidência. Repetindo o mesmo processo para o denominador x à quarta menos 5x menos 6, dividindo por x menos 2, o resultado dessa divisão é x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Portanto, o polinômio q de x pode ser escrito como o produto de x menos 2 por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Novamente, x menos 2 está devidamente fatorado. A existência desse fator x menos 2, tanto na expressão de q como na expressão de p de x, é o que faz com que o p de 2 seja 0 e o q de 2 também seja 0. É óbvio que poderia ter uma multiplicidade maior. Ou seja, poderia ter um expoente aqui, 2, 3, enfim. Algo que efetivamente ocorre, como a gente vai ver logo abaixo. Então, a função f de x, que é p de x sobre q de x, quando eu coloco a expressão fatorada do polinômio p de x e do polinômio q de x, como ambas expressões apresentam o fator x menos 2, esse fator pode ser eliminado. Obviamente, desde que o x seja diferente de d2, uma vez que a função f não está definida para x igual a 2. Então, para x diferente de 2, a função f de x ela pode ser representada por essa nova função que eu chamei de g de x, já obtida depois da fatoração e da eliminação do fator x menos 2 no numerador e no denominador. Essa igualdade só vale quando x é diferente de d2. Pois bem, o que a gente vai encontrar agora? Oi, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, estamos aqui, né? Então, como essas duas funções, tanto a f como a g, coincidem quando x é diferente de 2, eu posso utilizar novamente, usando o mesmo argumento, posso utilizar a expressão da função g de x para calcular o limite de f quando x tende a 2, uma vez que f não está definida, mas g está definida. É fácil ver que g de 2 é 2. Como g é uma função contínua, definida em x igual a 2, o limite de g de x quando x tende a 2 é g de 2 e g de 2 é 0. Lembrando que aqui o denominador não preciso nem me preocupar com ele, uma vez que é uma soma com sinais positivos, todos os coeficientes são positivos, e como eu vou avaliar o x em 2, que é um número positivo, o denominador vai ser um número positivo, jamais será 0 quando o x vale 2. No entanto, eu não posso falar o mesmo do numerador. Quando eu coloco x igual a 2 no numerador, o resultado que eu obtenho é 0, né?
2 ao quadrado é 4, 4 mais 2, 6, 2 vezes 3, 6, com sinal negativo, cancela. Significa que o numerador apresenta ainda um fator x menos 2 em sua expressão. Enfim, o limite de f de x quando x tende a 2 vai ser o g de 2, que é 0. Questão 2. Calcule o limite abaixo. Limite de f de x menos f de 1 quando x é dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Ora, a função f, nesse caso, é dada pela seguinte expressão: x² quando x for menor ou igual a 1 e 2x menos 1 quando x for maior do que 1. É fácil ver que f de 1 é 1, correto? Pois quando x vale 1, você tem que usar essa expressão aqui. F de 1 é 1. Bom, se eu considero x menor do que 1, tá? O f de x menos 1 é x² menos 1. x² menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Por quê? Para x menor do que 1, a expressão de f é x². E assim, obviamente, f de x menos f de 1 é 1, vai ficar x² menos 1. Que usando produtos notáveis, x² menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Portanto, f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1 no numerador dividido por x menos 1 no denominador. O fator x menos 1 ele pode ser cancelado, desde que x seja diferente de 1, claro. E o resultado desse quociente é a expressão x mais 1. Portanto, o limite de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, né, quando x tende a 1 menos, pela esquerda, valores menores do que 1, vai ser igual ao limite de x mais 1, quando x tende a 1 menos. E esse limite vai ser igual a 2, que vai ficar 1 mais 1, 2. Por outro lado, se eu considero valores superiores, né, a 1, valores maiores do que 1, f de x menos 1 é 2x menos 1, uma vez que a função f de x é igual a 2x menos 1 quando x é maior do que 1, conforme a definição da expressão de f. Portanto, temos f de x menos 1 é 2x menos 1, ou seja, 2 vezes x menos 1. Portanto, f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 é igual a 2 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. O resultado disso é 2, uma vez que para x diferente de 1 você pode cancelar x menos 1 dividido por x menos 1. Então, tanto o limite inferior como o limite superior dá o mesmo resultado, que é 2, ou seja, o limite quando x tende a 1 de f de x sobre f de x menos f de 1 sobre x menos 1 efetivamente é igual a 2. Questão 3. Calcule o limite abaixo. Limite quando x tende a 1 desse quociente. O numerador é a expressão raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 menos 2. Enquanto que no denominador temos a expressão x² menos 1. Ora, novamente, esse quociente ele anula tanto o numerador como o denominador, avaliando x igual a 1. Quando x é igual a 1, o denominador fica x² menos 1 igual a 0, e o numerador fica x² mais 3 vai dar 4, raiz quadrada de 4 é 2, 2 menos 2 é 0. Então, racionalizando, eliminando aquela raiz ali do numerador, usando produtos notáveis, né, que é uma diferença de dois valores, então eu multiplico pela soma dos mesmos valores para usar o produto notável, né, que é o produto da soma pela diferença. Isso aí faz surgir o quadrado de cada fator, e esse quadrado elimina essa raiz aqui. Portanto, o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado da raiz de x² mais 3, que vai ser x² mais 3, menos o quadrado de 2, que é 4. Enquanto que no denominador temos x² menos 1 vezes
raiz de x quadrado mais 3 mais 2. Pois bem, em cima resulta x quadrado menos 1 no numerador, que é o mesmo termo, o mesmo fator que aparece no denominador. Esses dois fatores podem ser eliminados desde que eles não se anulem, ou seja, desde que x seja diferente de mais ou menos 1. O resultado final é que a nossa função f é equivalente à função g definida por 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais 3 mais 2, desde que x seja diferente de mais ou menos 1. Portanto, eu posso usar a função g para calcular o limite da f quando x tende a 1. O limite da f quando x tende a 1 é o limite da g quando x tende a 1. Pela continuidade da função g, esse limite é g de 1. Ok? E o g de 1 vale 1 sobre 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 mais 2, 4. 1 quarto. Então, temos 1 quarto aqui. Questão 4. Calcule o limite abaixo. Limite de 1 menos seno de x sobre 2x menos π. Quando x tende a π sobre 2. É fácil ver que o limite do numerador, quando x tende a π sobre 2, é zero. E o limite do denominador, quando x tende a π sobre 2, também é zero. Pois bem, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por 1 mais seno de x. Fazendo isso, aparece no numerador 1 menos seno ao quadrado de x, que é igual a cosseno ao quadrado de x, e no denominador aparece esse produto, 2x menos π vezes 1 mais seno x. Pois bem, cosseno ao quadrado, eu vou reescrever esse quociente da seguinte forma. Coloco um dos cossenos aqui, né, dividido por 2x menos π. Então, fica cosseno x sobre 2x menos π. E o outro cosseno dividido por 1 mais seno. Ambos sendo multiplicados. Bom, e aí eu separo e analiso separadamente cada função. Eu chamo h de x a função definida por cosseno de x dividido por 2x menos π. É óbvio que quando o x tende a π sobre 2, aqui vai se anular e o cosseno de π sobre 2 também se anula, fica 0 sobre 0, ou seja, tem uma indeterminação. Então eu faço uma mudança de variável, chamo u de 2x menos π, x é igual a u sobre 2 mais π sobre 2, o cosseno de x é o cosseno da soma de u sobre 2 mais π sobre 2, cosseno da soma é cosseno de a mais b, é cosseno a vezes cosseno b, menos seno a vezes seno b, onde o a é u sobre 2 e o b é π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0, então esse termo se anula, e seno de π sobre 2 é 1. Então fica apenas aqui o menos seno de u sobre 2. Cosseno de x é menos seno de u sobre 2. Obviamente, quando x tende a π sobre 2, o u tende a 0. É equivalente, né? Por quê? Porque por isso aqui. Quando x tende a π sobre 2, o u tende a 0. Então aqui eu estou usando função composta. O h de x é a função cosseno de x sobre 2x menos π, que em termos da variável u é igual a menos seno de u sobre 2 dividido por u. Essa função é a função g de u, onde u é uma função de x. Então aqui eu tenho uma função composta. G de u de x é igual a h de x. G de u, portanto, é menos 1 meio vezes seno de u sobre 2 dividido por u sobre 2. O limite de h de x quando x tende a π sobre 2 é igual ao limite de g de u quando u tende a 0. É equivalente esses limites. Esses limites são equivalentes. E o limite de g de u quando u tende a 0, usando aqui o teorema fundamental, que a gente já demonstrou, vai dar, esse limite aqui vai dar 1 multiplicado por menos 1 meio, o resultado é menos 1 meio. Então, como a função f de x é h de x vezes um f1 de x, onde o f1 é o cosseno de x dividido por 1 mais seno x. Vamos olhar aqui, voltar mais aqui um pouquinho, né? Que está a função h de x, aqui é a função que eu chamei de f1 de x. Então, f é h vezes f1. Então,
o f1 é cosseno de x sobre 1 mais seno x. O limite de f de x quando x tende a π sobre 2 é igual o limite da h de x quando x tende a π sobre 2 vezes o limite de f1 de x quando x tende a π sobre 2, desde que esses limites existam. O h eu sei que existe, o limite é menos 1/2, que eu calculei agora há pouco, e a função f1 de x quando x tende a π sobre 2 vai dar zero, tá? Por quê? Porque seno, o denominador tende a 2, quando x tende a π sobre 2, o seno de x tende a 1, então 1 mais 1, né, vai ser 2. No entanto, o cosseno de x tende a zero quando x tende a π sobre 2, então o limite da f1 de x tende a zero. Como esse limite tende a zero e esse aqui tende a menos 1/2, o produto vai tender a zero. E ficaremos por aqui.